noite, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Estarei deixando a palavra do nosso Deus no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para sua aparência, nem para sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amém? Oremos. Senhor, nós te adoramos, porque as tuas mãos têm andado estendidas sobre as nossas vidas, e o Senhor não esquece de nenhum de nós. O Senhor conhece os nossos corações e conhece aquilo que homem nenhum conhece. Por isso te pedimos perdão pelos nossos pecados e te adoramos, Deus. Que o Senhor possa, nessa noite, receber esse culto no seu trono da graça, receber toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, e que o Senhor possa infinitamente abençoar todas as famílias, e que nessa noite cada um, Deus, possa ser tocado pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível,
estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo, Verbo de Deus, tornou-se carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo, Verbo de Deus, tornou-se carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, cheio de graça e verdade. Deixou seu trono, Sua coroa, deixou sua glória, o Verbo se fez carne, deixou seu trono por mim, sua coroa, deixou sua glória, o Verbo se fez carne. A graça e a paz para todos aqueles que participam deste culto. A igreja, aos nossos familiares de perto e aqueles que moram longe, e aos nossos amigos. O tema desta noite é bastante, eu diria, não polêmico, mas que incomoda as pessoas. É o seguinte: a hipocrisia espiritual do crente nominal. A hipocrisia espiritual do crente nominal. Muitos têm a igreja como um lugar perfeito, sem crise, sem discordância, sem tensão, um lugar de paz. De fato, era ideia que assim o fosse. Mas a Bíblia menciona algo que foi semeado no meio da igreja, chamado joio. E nós vamos ver isso no corpo da mensagem, que joio quer dizer os filhos do diabo, os filhos das trevas, aqueles que não aceitaram e rejeitam o Senhor Jesus Cristo
como seu Senhor e Salvador. Com o texto básico deste assunto, leremos no Evangelho de Mateus, porção da Bíblia, cujo autor, volto a dizer, é o Espírito Santo. Então, leremos em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30 e versículos 36 a 46. Após a leitura, estaremos orando. Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolheram o trigo nos meus celeiros. Agora em Mateus 13, 36 a 43, Mateus 13, 36 a 43, vem a explicação da parábola. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o próprio Jesus Cristo, né? O campo é o mundo. A boa semente, agora prestem atenção, a boa semente não é a palavra de Deus. A boa semente é o Filho do Homem, a palavra encarnada. Estou fazendo aqui uma diferenciação entre a palavra que nós lemos todo dia, muitas vezes não paramos para refletir nem para meditar. Então nós estamos longe da boa semente, que é a palavra refletida, meditada e aplicada com todo o seu poder pelo Espírito Santo aos nossos corações. No versículo 38, o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. Olha só o que eu disse. A boa semente são os filhos do reino, aqueles que receberam a palavra, meditaram, fizeram um estudo, uma reflexão e permitiram ao Espírito Santo a sua aplicação
às suas vidas. Sendo assim, elas foram regeneradas e tornaram a boa semente, a palavra de Deus sendo propagada por todo o mundo, a fragrância do Senhor Jesus Cristo. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. No fim dos tempos, o Filho do Homem mandará, Jesus Cristo, mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Isto aqui é uma comparação, é uma conotação, é uma figura de que o final dos ímpios, para sempre, eternamente, será um lugar de tormento, um lugar onde faltará paz para todo o sempre. Pense nisso, meu querido telespectador, aquele que está participando do culto. O destino daqueles que são contrários a Jesus Cristo, ele é negro, ele é triste, ele é sem esperança, ele é cheio de sofrimento, de tormento, ele é cheio de dor. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Então, se você está me ouvindo nesta noite, não deixe entrar aqui e sair daqui. Pare, faça uma reflexão. Muitos acham que o que eu estou lendo não é a palavra de Deus. E eu te pergunto, e se for a palavra de Deus? Que grande burrada com reflexos eternos você está cometendo? E se eu estiver certo? E você não chegar a essa percepção, como será o seu sofrimento? A falta de graça, porque não terá graça mais na vida do inferno, na existência do inferno. Então, essa questão de ser joio e trigo é muito sério. É muito séria. Essa questão de ser a boa semente, a boa semente, o trigo, que será levado para o reino do Pai, e o joio que será lançado no inferno, na fornalha acesa, no sentido figurado. Isso tem que nos levar a uma reflexão no momento. E o que faz a diferença é Jesus Cristo na sua vida, na minha vida, como Senhor e o Salvador de nossas vidas. Mas vamos então detalhar esse texto
em algumas partes. Primeiro, a introdução, que explica o tema, a hipocrisia espiritual do crente nominal. Por que crente nominal? É aquele que somente leva o nome de crente, mas na realidade ele não é crente. Vamos à introdução. O que é hipocrisia? Hipocrisia, irmãos, eu até anotei aqui para não me esquecer, é fingir ser o que não é, mentir, enganar, dissimular, trabalhar contra a igreja com diversas táticas. Queridos, há pessoas que dentro da igreja são joios e parecem mais trigos do que os verdadeiros trigos. São policiais de Cristo, vivem dando bronca aqui, corrigindo ali, disciplinando aqui, tentando, querendo ser exemplo aqui, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, querendo ser os melhores, querendo ser os santarrões, santarrões, e muitas vezes são oficiais da igreja. Muitas vezes são diáconos, diaconisa, presbítero, presbíteras, pastor, pastora. Porque o joio, assim como o trigo, ele pode ter várias patentes. Quantas mentiras são pregadas no cultos e citam Sócrates, e citam Pitágoras, e citam uma série de filósofos, de psicólogos, de celebridades do mundo, para tornar o sermão um sermão erudito. E a palavra de Deus vira um apêndice. Fica bem pequenininha no sermão. A pessoa prestou, o pregador prestou, sei lá quem é, prestou um desserviço a Deus e um serviço ao poder das trevas. A palavra tem que ser pregada como ela é. E nós não somos plagiadores de Cristo. Cristo nos autorizou como seus instrumentos, apesar de nossas limitações, de nossos pecados. Por isso nós sempre temos que orar antes de entregar uma palavra, para que Deus afaste esses impedimentos e nos dê qualificação, habilidade para que o Espírito Santo possa agir em nós. Mas tem muitos pregadores que viram estrelas no palco e saem do palco dizendo: nossa, fui o máximo, arrebentei, estourei. Estourou, arrebentou e ofuscou a estrela que é Jesus Cristo. Mas isto não ficará sem uma resposta de Deus, porque nada pode barrar a igreja de Deus, nada pode barrar Jesus Cristo, nada pode barrar a vontade de Cristo. Patente nenhuma, concílio nenhum, joio nenhum, porque quem sustenta a igreja e a faz caminhar é o Senhor Jesus Cristo. Então não adianta táticas, porque essas táticas diversas, porque elas são diversificadas, elas se apresentam com várias roupagens.
um dia elas serão despidas pelo Senhor Jesus Cristo e a verdade aparecerá. Vamos para a primeira parte, que nós já estamos com 17 minutos de mensagem. A primeira parte é vida sem vida. Eu escrevi aqui no meu esboço: presença assídua às atividades da igreja, relacionamentos aparentemente, em palavras e atitudes impecáveis, não importa a patente, não importa o que você faz, ocupa na igreja, mas exalando o mau cheiro da morte. Então, a paz do Senhor para cá, a paz do Senhor para lá. Oi, irmão! Nós até esquecemos os nomes dos irmãos. Isso acontece muito comigo. Ô, irmão, vem cá. Ô, irmã. E de tanto falar isso, eu acabo esquecendo o nome, Eu tenho que tomar muito cuidado para isso, O bom seria que nós chamássemos de irmão e citássemos o nome, para não esquecermos, Mas essas pessoas querem manter um dinamismo dentro da igreja, mas elas exalam o cheiro da morte, porque não fazem as coisas com a fragrância do Espírito Santo, ou seja, com amor. A segunda parte. O ambiente do cristão, do crente verdadeiro, vira um palco onde os joios aprendem a representar. São atores joios no meio do trigo, mas somente esperando para dar o bote nos escuros desse palco, onde a luz é quase que inexistente. São pessoas que caminham pelos corredores da igreja, procurando oportunidade para denegrir a vida de alguém, para colocar dificuldades no projeto de um joio, de um pastor, de um trigo, de um pastor trigo, de um líder trigo. Então, pelos corredores, afastada do trigo, o joio procura minar os projetos que Deus encarregou o trigo de exercer, de estabelecer naquela igreja. Irmãos, a liderança da igreja sempre terá problemas na igreja. Por quê? Representa o trigo, os filhos de Deus, mas estão lidando também com os filhos de Satanás, com o joio. Então, o palco permite surgir um circo. Um circo. Muitas vezes o circo quer prevalecer sobre o templo da igreja, sobre a própria igreja, que são os trigos, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não passa despercebido por Jesus Cristo, porque ele destruirá não só o circo, mas também o joio. Porque, como eu disse anteriormente, quem cria, quem estabelece, quem sustenta a igreja é Jesus Cristo. É único e exclusivamente Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Precisa dizer? Direi, aquele que morreu pregado naquela rude cruz para derramar o seu sangue e com o seu sangue nos lavar, nos purificar, aplicar a sua justiça a nós, a sua santidade a nós.
Este Jesus Cristo tem poder, ele é imbatível, ele não pode ser derrotado, ele é a expressão exata do Pai. Este é o evangelho que deve ser pregado. Ele pode derrotar, e um dia ele derrotará e fechará as portas do inferno. Este circo hoje, que tenta cobrir a igreja, será queimado juntamente com o joio, lançado na fornalha de fogo, lançado no inferno. Quarto e último item. Meus irmãos, lerei o texto. Vamos lá para Mateus 13. Primeiro capítulo 30, versículo 30. Mateus 13, primeiro versículo 30. E vamos ler também o versículo 24. Versículo 24 e 30. Jesus lhe propôs outra palavra, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. E esta boa semente se transformou também nos filhos de Jesus. E do versículo 30, ajuntem primeiro o joio, os filhos do maligno, a semente ruim, em feixes, para ser queimado, ou seja, para ser desprezado, jogado no pior lugar, ser consumido pelas piores bactérias, vírus, dor, sofrimento, tudo que pode ser aplicado a uma alma eterna contaminada. Este joio será submetido. Mas, olha só o que acontecerá com o trigo, que é a quinta parte da mensagem. Mas recolham o trigo no meu celeiro. E lá no versículo 42, no final do versículo 42, diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Irmãos, eu tinha falado, que orar no início, e devido à minha idade avançada, acabei esquecendo, Na oração final estarei orando, fazendo referência à primeira parte e ao final da oração. Ainda bem que terceira idade, a gente tem que ter paciência com eles, Então vamos lá. Há esperança para os filhos de Deus que serão concretizadas e já começam a se tornar concretas desde já, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. O valente inimigo, Satanás, não pode nos possuir. Nós não podemos ficar possessos, porque Satanás teria que desbancar, tirar o Espírito Santo do trigo que somos nós, para tomar conta de nós. Mas quem é ele contra Deus Espírito Santo, Então, há esperança para nós. Portanto, irmãos, preste atenção no versículo 42, bem no finalzinho. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que está sendo dito agora. Isso é palavra de Deus. Eu li na palavra de Deus, no versículo 42, vai lá e confere, Sejam bereando. Bereando é aqueles que Paulo pregava, eles chegavam em casa e iam checar nas escrituras
para ver se Paulo estava pregando a verdade. Agora hoje prega João, pega Maria, prega José, prega Vicente, prega Geraldo, e as pessoas ficam nisso. Ah, o meu pastor disse. O seu pastor só diz uma coisa que deve ser levada a sério, que valha a pena você morrer por aquilo, quando você checar na palavra de Deus e ele estiver exatamente de acordo com a palavra de Deus. Se ele não estiver com pirotecnia, se ele não estiver fazendo descobertas de outras pérolas que não estejam na Bíblia, se ele estiver querendo ser o sabe-tudo, sem a ciência da Bíblia, sem dizer, sem estar dito na Bíblia. Então você tem que checar, porque é isto que é ouvir a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, me escute, mas cheque com a palavra de Deus. Lembra que eu dei um texto básico que dá a parábola e a explicação, e avalia minhas palavras, porque eu próprio avalio as minhas palavras, porque eu sou trigo, graças a Deus, e eu quero que você seja trigo. E para concluir, meus irmãos, todos esses itens, essas partes que nós dividimos a reflexão, a introdução, vida sem vida, um palco onde aprendem a representar, um circo que pegará fogo e também o joio, e que há esperança para os filhos de Deus. Tudo isso se resume em 4 itens. Na conclusão, primeiro, você é joio ou trigo? Porque o trigo jamais se transformará em joio, porque o trigo já está nas mãos de Deus, e nada, e nem ninguém, nem você mesmo, pode soltar-se das mãos de Deus. A palavra de Deus garante isso. Aquele que é de Deus, aquele que Deus deu a Jesus Cristo, ninguém pode tirar. Ninguém. O outro item da conclusão é: onde você quer chegar? Se você é joio, você tem que chegar a ser trigo. E se você é trigo, você tem que chegar a ter a imagem e semelhança de Cristo. Você tem que ser santificado. O joio tem 2 fases: se tornar em trigo, e outra fase, ser santificado pelo Espírito Santo, porque isso é obra do Espírito Santo, a santificação. Mas volto a dizer agora, principalmente a alguns teólogos cabeça dura, a santificação é feita, realizada pelo Espírito Santo de Deus, mas ela é ajudada, o homem coopera, porque Deus dá ferramentas para o homem cooperar. Então, não é de si, não é tirando recursos em si que o homem vai cooperar, que o homem vai ajudar com Jesus Cristo, não. Mas é pegando as ferramentas fornecidas, emprestadas pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, por Deus. Terceiro item: haja como trigo, sendo trigo de fato, e tenha o seu nome, e que tenha o seu nome no livro da vida. Irmãos, a igreja tem que acordar. A igreja não pode se parecer com o mundo.
Muitas vezes você conversa com o irmão, parece que você está conversando com um homem de negócios. Muitas vezes você está conversando com alguém que ainda está tomando o leitinho espiritual. Você não enxerga solidariedade, você não enxerga compaixão, você não enxerga humildade, você não enxerga amor por Cristo e quanto mais por você. Está na hora de mudarmos, irmãos. Nós, de fato, devemos tratar o trigo como trigo e sermos tratados como trigo. Nós devemos tratar um ao outro não querendo ser superior, mas como irmãos uns dos outros, possuindo o mesmo Espírito, salvos somente pelo Senhor Jesus Cristo. E por último, Jesus quer te receber na terra perfeita e todos os seus filhos e irmãos. Eu quero te receber na terra perfeita que Deus construiu para nós. Já está na mente de Cristo, já está construído. Jesus Cristo é eterno, tudo que está na mente dele já existe. Ocorrerá no nosso tempo, porque para nós existe tempo, mas para Jesus Cristo não existe tempo. Eu não entendo isso, você não entende isso, ninguém entende isso. Ninguém entende a eternidade, porque para Deus não há passado, não há presente, não há futuro. Vai entender isso o ser humano. Nós não temos essa experiência, nós não temos literatura nesse sentido, nós não temos nada que possa nos informar o que seja isso. Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte: eu quero te abraçar no novo céu, na nova terra, que já está preparada para nós. Mas eu quero abraçar também o seu filho. Procure ser trigo, mas trate o seu filho com a disciplina do Senhor, para que ele também seja trigo, e não vá você para o céu e seu filho para as trevas, para a fornalha de fogo. E a você, filho, digo o seguinte: não importa se você é engenheiro, se você é médico, se você é biólogo, se você é matemático, se você é professor de português, se você é isso, se você é aquilo e tal, respeite a experiência espiritual do seu pai e da sua mãe. Respeite a orientação deles. A orientação deles para toda a sua existência vale mais do que qualquer curso acadêmico. Quando ele diz a palavra de Deus proferida em seus lábios, ele está falando como um representante de Deus. Qual professor que é mais importante e sabe pelo menos um nanomilésimo ou a menor partícula que Deus sabe? Então, filho, filha, sigam as orientações espirituais dos seus pais. E você, querido pai, querida mãe, aprendam, não sejam relaxados na igreja, não fiquem presos no sofá da igreja, no sofá da sua casa, grudados no jogo, no futebol, de não sei qual time contra qual time, na seleção brasileira, mas procure, vai para a igreja, vai aprender com o pastor, vai estudar a Bíblia, vai fazer estudo bíblico, vai aprender para que você de fato seja um orientador dos seus filhos e um instrumento de Deus para que também os seus filhos possam ter seus nomes no livro da vida. E agora eu vou orar. Eu vou fazer 2 orações em uma. Fechem os seus olhos e vamos falar com o Pai. Bondoso Deus,
Primeiro, Senhor Deus, quero te agradecer, porque antes de começar o culto, eu orei, fora da live eu orei, Senhor Deus, pedindo a sabedoria, o discernimento do Senhor, porque eu não tenho coragem, ó Pai, de entrar, de tentar explicar a palavra do Senhor, de ministrar a palavra do Senhor sem estar na dependência do Espírito, ó Pai. Eu não sou louco, eu sei que eu dependo em tudo de Ti. Então eu orei antes da live, antes de começar, mas no início, que eu deveria também ter orado para permitir esse momento de entrega dos irmãos, eu esqueci. Mas, Senhor Deus, tenho certeza que eu contei com a ação do Teu Espírito Santo, que eu contei, Senhor Deus, com a ajuda e com o suprimento do Teu Santo Espírito nessa falha minha, Senhor Deus. E agora, ó Pai, quero Te agradecer, porque a Tua palavra foi ministrada e eu procurei não falar nada de mim, Senhor Deus, mas sim daquilo que o Senhor colocou em meu coração na leitura, Senhor Deus, da Tua palavra, glorioso Pai. Se em alguma coisa, Senhor Deus, falhei, eu te imploro, Senhor Deus, que o Senhor venha suprir isso nos corações daqueles que ouviram esta mensagem, ó Pai, que eles sejam edificados, assim como eu também, Senhor Deus. Obrigado, ó Pai, porque, na verdade, nós o cultuamos, mas nós o cultuamos porque o Senhor está aqui em nossas presenças e o Senhor está nos orientando com o Teu Santo Espírito. Senão nada teria acontecido. Poderíamos fazer tudo, qualquer coisa, mas isso não representaria nada. Mas porque o Teu Espírito Santo está em nós, promovendo esta atividade, nós chamamos de culto e que estamos prestando um culto ao Senhor. E agora, Senhor Deus, que nós estamos nos despedindo uns dos outros, eu te imploro, Senhor Deus, acompanhe cada um, Senhor Deus, durante a semana. Sabemos, ó Pai, que muitos têm que matar um leão por dia, as dificuldades são grandes, as dificuldades de outros são menores, as dificuldades são diferentes, uns lutam com doença, outros lutam com situação financeira, ó Pai, outros lutam com desentendimento nos lares, com desrespeito dos filhos. Muitos pais não sabem também dar a educação necessária a seus filhos. Pai, traga sabedoria e solidariedade a todos, Senhor Deus. Que possamos nos ajudar no poder do Teu Santo Espírito, ó Pai. Aqueles que têm mais, ajudem, ó Pai, aqueles que têm menos. Aqueles que saibam mais, ó Pai, ajudem aqueles que sabem menos. Aqueles que são mais fortes, ó Pai, que ajudem os que são mais fracos, ó Pai. Que possamos viver de fato um só corpo na realidade e não só da boca para fora, Senhor Deus. Senhor Deus, a Ti eu peço e agradeço nos méritos do Senhor, ó Pai, manifestos no que Cristo, Teu Filho amado, Deus Filho, fez por nós lá naquela cruz e no que o Espírito Santo continue fazendo em nossas vidas. Amém. Queridos, agora nós teremos um momento de louvor e após este momento de louvor e adoração, estarei impetrando a bênção. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado a qualquer lugar irei.
seja meu caminho duro, espinhoso e seguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Males poderão cercar-me, o perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Que o amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão de Deus estejam conosco e com toda a sua igreja na face da terra, em nome de Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo. Amém.